Amém. Graças a Deus. Curva a tua fronte agora e vamos nos dirigir ao Senhor em uma palavra de oração. Amado Deus e querido Pai, estamos felizes e alegres por outra vez estarmos tendo aqui a oportunidade de ouvir e meditar na tua santa palavra, nas sagradas escrituras. Aqui estamos, Senhor, neste momento, com este objetivo em mente, este propósito, Senhor, de compenetrarmos mais uma vez para ouvir a tua palavra, esquecendo dos nossos afazeres domésticos, dos nossos ofícios, nossos trabalhos, esquecendo por um breve tempo, Senhor, do mundo lá fora, para ouvir algo de ti. E muitos que estão agora nos acompanhando têm esse desejo em sua mente e seus corações. Que tu possas falar com cada um deles através da tua palavra esta manhã, que tu possas enchê-los com a tua glória e com a tua santa presença, que tu possas mais uma vez nos instruir e que essa instrução possa realmente abrir nosso entendimento para alargar ainda mais as nossas estacas, para podermos avançar mais e crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Pedimos isso, Pai. Se há algum empecilho, se há algum atrapalho, repreendemos agora no nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra possa realmente ser como uma semente nesta manhã e ser plantada e frutificar para ti. Nós sabemos, Senhor, que nenhuma palavra que vem de ti ou que sai de ti chega a nós sem nenhum efeito, mas com certeza terá o efeito para o qual tu a destinou. Sabemos que tu irás fazer isso esta manhã. Nossa confiança está nisso, Pai. Então, pedimos essas coisas, e na esperança que tu nos responde, nós te agradecemos, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, vocês sabem que existem certas pessoas, por exemplo, que se alegram com o infortúnio dos outros. Ficam contentes quando vê alguém em sofrimento, alguém com algum problema. Tem pessoas assim. Há aquelas também que se sentem até arrogantes em situações onde a solidariedade deveria ser aí externada, pessoas aí em problemas e necessidade, e talvez mesmo tendo condições, evita de ser uma mão amiga, né, um braço amigo. Então há pessoas que se comportam dessa forma, pessoas assim indiferentes. E você sabe que existe aí um antigo e velho ditado de que tudo que vai, volta. Não é isso? Isso se refere àquela lei de causa e efeito. Não é o nosso tema de hoje. Até gostaria um dia de tratar sobre esse assunto e expor isso para você à luz da Bíblia, à luz da mensagem. Mas só para nós entendermos aqui alguma coisa para o que eu quero trazer hoje. Você sabe que todas as coisas têm uma causa e todas as coisas provocam, tem seu efeito. Todo efeito tem uma causa. Nada acontece por acaso. Todas as maldições, todas as coisas ruins que alguém queira proferir contra alguém, ou deseja contra alguém, isso funciona como um bumerangue, tem um efeito bumerangue, ou seja, volta para aquela mesma pessoa. Algum dia, todas aquelas coisas que ela desejou de mal para alguém, vai voltar para ela outra vez. Por isso que se diz, tudo que se faz, volta. E nós, geralmente, aí colhemos muito mais do que aquilo que nós semeamos. Eu sempre tenho dito que a colheita não é numa progressão aritmética, mas sim geométrica. Você vai colher muito mais. Então, quanto mais amor você plantar, você semear, mais amor você vai colher. Quanto mais empatia, quanto mais compreensão, quanto mais respeito, carinho, você vai receber tudo isso em dobro. Isso serve para as coisas boas, mas também serve para as coisas ruins. Tudo isso funciona como uma semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Poderíamos citar vários exemplos na Bíblia de como isso é verdade. Eu só quero citar um aqui rapidamente, porque eu quero ler uma escritura a respeito disso, que ocorreu, por exemplo, quando Israel estava atravessando o Mar Vermelho e indo em direção à Terra Prometida. Para encurtar a distância, eles teriam que passar pela terra dos Edomitas. Você se lembra disso? E os Edomitas proibiram aquela passagem. Proibiram a passagem de Israel.
Israel teve que circundar um longo período de terra, certo? Para que eles pudessem atravessar em segurança. Porque se eles atravessassem ali mesmo a terra de Edom, eles estariam em guerra. E Edom, os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Então, Esaú, aí, os edomitas, eram descendentes também de Abraão. Por causa disso, a Israel lhes foi impedido, proibido de fazer guerra com os edomitas. Por isso que Israel preferiu evitar qualquer tipo de conflito. Bom, se vocês não nos permitem passar por vossas terras, então vamos ter que dar a volta. Então esses edomitas, eles foram assim, mas eles, além de serem brutos, maus, eles eram sarcásticos, eles sempre fizeram guerra contra Israel. Inclusive, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, as muralhas, o templo, a cidade, tudo, as escrituras dizem que os edomitas estavam lá glorificando, se regozijando com isso, batendo palmas para Nabucodonosor. E as escrituras diziam que isso era uma semeadura que eles estavam plantando e que um dia eles teriam um retorno. Lá em Obadias, livro de Obadias, só tem um capítulo, parece. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim será contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então, tudo isso que você está fazendo, Edom, vocês estão plantando e vocês vão colher. Então, por que Deus permitiu depois a destruição deles? Sim, porque eles foram destruídos, eles foram exterminados. Havia um aqui ou outro, certo? Mas eles não tinham mais sua própria terra. Edom tinha seu próprio rei, suas próprias tribos. Mas eles foram exterminados. Por que isso? Primeiro, porque os edomitas mostraram aquela soberba diante da desgraça dos seus próprios irmãos. E eles arrogantemente se regozijaram, como eu disse, quando os gentios invadiram e humilharam Israel. Então essa mensagem aqui de Obadias é de que os soberbos, eles nunca vencem. Eles nunca prevalecem. A semeadura deles conspirará contra eles mesmos. É como nós lemos também lá em Provérbios, capítulo 24, que é uma admoestação para todos nós. Provérbios 24, a partir do versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, vendo isso que você está fazendo, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Então Deus não se agrada. Deus não se agrada que nós tenhamos esse tipo de atitude. Lá no Salmo 35, você vai ver que Davi ele ora pedindo a Deus para que julgasse aqueles que odiavam Israel, né, ou que se deleitavam nos seus tropeços, ou no tropeço de toda a nação. Lá no livro de Jó, também quero ler algo aqui, Jó capítulo 31, versículo 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Ou seja, Jó aqui está dizendo, olha, eu não desejava para o meu inimigo aquilo que eu não queria para mim mesmo. E você vai ver que Jesus ele leva esse ensinamento aí do Antigo Testamento a um grau ainda mais elevado. Eu quero ler isso aqui, está lá em Lucas capítulo 6. Se eu não estiver enganado, isso aqui faz parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Lucas 6, verso 27 em diante. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tomes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então seja diferente, não haja como o mundo.
E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tomarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele, olha só isso aqui, ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lembra que nós estudamos no domingo passado? Ainda que uma pessoa esteja na sua vontade permissiva, né, não fazendo aquilo que Deus quer que seus filhos façam, ainda assim Deus vai abençoá-lo de alguma forma. E aqui Jesus está dizendo, isso também serve para os maus, serve até para ingratos, injustos. Você sabe que tempos atrás, aí estou me remontando ao período até antes de Moisés, os princípios da Bíblia, havia uma certa regra de lei moral daqueles tempos. Por exemplo, quando alguém de uma tribo inimiga matasse alguém da tua tribo, a tua tribo tinha como dever moral tentar matar todos da tribo inimiga. Se alguém te atingiu, a intenção é ir partir para a desforra, dar o troco, mas num grau muito mais elevado. Então, nos dias de Moisés, quando Deus entregou a sua lei, Moisés, ele falou daquilo que se chama de a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. O que é exatamente isso, só para você entender? Foi uma lei moral já um pouco diferente. Essa lei dizia que se alguém da tribo inimiga matasse uns 3 da tua tribo, a tua tribo deveria ir até lá aquele inimigo e matar outros 3 também. Na mesma medida, olho por olho, dente por dente. Certo? Para a época foi um grande avanço, comparado ao que se desejava, que se fazia antes. Vamos matar todos, vamos aniquilar todos. Então agora chega Moisés e melhora um pouco a coisa. Não, vamos dar o troco na mesma moeda. Sem mais nem menos. E é isso que Israel faz até hoje. Toda vez que uma nação terrorista tenta lá invadir Israel, Israel ainda tenta dar o troco. É a lei de talião, ele segue e arrisca isto. Não há como tirar isso deles. Mas aqui, então, conforme nós lemos aqui as palavras de Jesus, o Sermão do Monte, e eu sempre me recordo de Mahatma Gandhi, que quando foi estudar direito em Londres, ele teve acesso à Bíblia, às Escrituras, ele leu o Evangelho, e Gandhi ele disse uma frase belíssima, ele disse que se todos os livros sagrados de toda a humanidade, se todos os livros de todas as religiões do mundo se perdessem, e só ficar só esse Sermão da Montanha, Gandhi disse, nada estaria perdido. E é verdade. Então, essa regra moral aqui que Jesus está dando é ainda superior à regra da lei do olho por olho, dente por dente, da lei de talião. É superior. Porque aqui agora Jesus diz, não dê o troco, responda o mal com o bem. Pronto, você aniquila o mal, você vence o mal fazendo o bem. Ainda que você seja vítima. Certo? Por que isso? Porque isto é uma semeadura. Você vai receber isso de volta. Todo mal que você faz, você vai colher outro. Né? Mesmo que seja como a lei do talião, sempre tem um retorno, infelizmente. Mas se você recebe o mal e você responde o mal com bem, como eu disse, isso é uma semeadura. E há uma colheita em cima disso. E essa lei da semeadura e da colheita, ela foi muito bem exposta pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler como que ele disse isso. Está lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, Paulo vai dizer assim para nós. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí que está. Não se canse. Mesmo que você sofra injustiça, continue fazendo o bem. Continue falando a coisa certa. Certo? No seu tempo nós vamos colher. Se não houvermos desfalecido, ou seja, se você não abandonar a fé, se você não desistir, porque é uma semeadura e você vai ser convidado pelas situações contrárias da vida, você desistir às vezes. Mas Paulo diz, se você persistir nisso, não se desfalecer, você vai colher. No tempo certo, você vai colher toda a tua semeadura.
Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que creem com você. Então é por isso que às vezes nós temos que nos fazer uma pergunta nós mesmos. Será que o que nós estamos semeando? Será que nós guardamos rancor por aqueles que nos fizeram algum mal? Será que nós conseguimos prestar assistência quando eles precisam de alguma ajuda? Nós estamos aqui semeando para a carne ou para o espírito? Porque Paulo aqui disse, né? Não semeiem para a carne. Semear para a carne, o que é isso? Significa você alimentar as suas próprias paixões, satisfazer as suas próprias paixões, mimar, né? Afagar, em vez de crucificar essas paixões. Todas as vezes que nós permitimos aí que a nossa mente abrigue algum rancor, uma malícia, que alimente aí uma mágoa, ou que se entretenha aí com uma fantasia, um pensamento impuro, nós estamos semeando isso para a própria carne. E todas as vezes que nos demoramos com más companhias, nós estamos semeando para a carne. Então, alguns cristãos, eles semeiam para a carne todos os dias e depois eles ficam se perguntando por que eles não conseguem colher santidade. Porque eles não parecem se dar por conta disso, né? Então vejam, meus queridos, são os que semeiam para o Espírito Santo que vão colher o fruto do Espírito. E a respeito de semear para o Espírito, eu quero aqui rapidamente ler algumas palavras aqui do pregador Charles Spurgeon. São palavras boas. Spurgeon certa vez disse o seguinte: semear se parece com um negócio perdedor, pois colocamos boas sementes de cereais no chão para nunca mais tomarmos a vê-las. Semear para o Espírito parece algo muito fantasioso, um negócio de sonhadores, pois negamos a nós mesmos e aparentemente não recebemos nada por isso. No entanto, se semearmos para o Espírito, ao estudarmos como viver para Deus, ao buscarmos obedecer à vontade de Deus, e ao nos entregarmos para promover a sua honra, não estaremos semeando em vão. A vida será nossa recompensa, até mesmo a vida eterna. Isto nós desfrutamos aqui à medida que entramos no conhecimento de Deus, na comunhão com Deus e no desfrutar da presença de Deus. Essa vida flui como um rio cada vez mais profundo e mais amplo, até que nos leve ao oceano da infinita felicidade, onde a vida de Deus é nossa para todo sempre. Bonitas palavras aqui de Spurgeon. O que ele está dizendo é, você vai fazer uma semeadura e você vai colher ao longo da tua vida, desde aqui e por toda a eternidade. Então, como eu disse, essa palavra, esse tema de causa e efeito, de você fazer uma coisa e você receber algo em troca, isso é um tema que eu até poderia tratar em uma outra oportunidade. Mas não é o tema de hoje. Eu só estou mencionando isso porque eu quero aqui me focar na questão da semeadura. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos é uma semente. E o irmão Branham disse que para que nós tenhamos uma boa colheita, certo? Nós temos que semear a semente certa. Se nós semearmos uma semente errada, a colheita vai ser ruim. E não se pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode semear uma semente boa e ruim ao mesmo tempo. Nem Deus fez isso. Naquela parábola do bom semeador, Deus semeou a semente boa, né? Mas alguém, na surdina, à noite, entrou e semeou a sua outra semente, uma semente má. Então, ou nós semeamos a semente certa, ou nós semeamos a semente errada. Mas seja qual for a semente que nós plantarmos, nós vamos colher conforme a espécie, o tipo de semente, o tipo de vida que estava naquela semente. Quero ler algo aqui. Por que as pessoas são tão agitadas? De 56, sermão do irmão Branham. Veja, lance seu pão sobre a água e ele retornará para você algum dia. Semeie a semente certa e você colherá a colheita certa. Semeie a semente errada e você colherá a coisa errada. Você não pode ir para leste e oeste ao mesmo tempo. Você está indo para um lado ou para o outro. Ou você está apontando para Deus nesta manhã, com tudo que você tem, olhando para Ele, ou você está apontando para o outro lado. Você pensa que às vezes está indo certo, quando está errado.
Mas não pode ir para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Você vai sair. Se você for para a esquerda, você vai para a esquerda e você vai sair pela esquerda. Você está indo certo. Você sairá certo. Você não pode deixar de vir certo. Pode parecer que você está errado, mas está certo. Parece errado, às vezes, pela nossa maneira pessoal de ver, pela maneira como as pessoas veem o que você está fazendo e falando. Isso está errado, você está indo na contramão, parece que está errado. Mas uma banda diz, se é a semente certa, vai dar certo, sairá bem. Então, para nós semearmos a semente correta, é necessário também, é primordial, que nós mesmos também sejamos uma semente certa, porque todos nós também somos uma semente. Então, do contrário, ainda que alguém semeie corretamente, ele vai prosseguir errado, como foi o caso do Caim. Eu quero ler aqui essa mesma mensagem que nós lemos no estudo domingo passado. Poder de transformação. Aqui uma banda vai dizer, Caim era tal pessoa, religioso de fato, certamente, mas ele tinha a semente errada em si, veja, e consequentemente ela produziu a semente da serpente. Satanás tinha silvado sobre sua semente do Éden, e isso é o que produziu um Caim. Ele pôs seu veneno sobre ela. Ele, Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus. Caim a conhecia, por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. Então, observe que o Umbanda aqui, ele disse que Caim tinha uma semente errada dentro dele. E por consequência, por ter essa semente errada dentro dele, isso foi com que fez com que ele se tornasse uma semente da serpente, de forma que ela evoluísse e proliferasse. Então, a sua descendência se multiplicou sobre a terra exatamente da mesma maneira como ele, da mesma espécie que Caim. Mas o Umbanda aqui diz, ele já tinha uma semente errada dentro dele e, consequentemente, ela produziu a semente da serpente, ou seja, os filhos da serpente, os filhos do diabo. Mas o que o Umbanda aqui está chamando antes de filhos do diabo surgirem, ele já tinha uma semente ali, uma semente palavra, uma semente espiritual. Veja, quando se estuda o tema do irmão Umbanda sobre a descendência da serpente, ou semente da serpente, os crentes da mensagem pensam que o tema se refere apenas aos filhos do diabo, que estão destinados à perdição. Mas, na verdade, meus irmãos, a coisa é um pouquinho mais ampla do que isso. Porque se trata também da palavra e do ensino de Satanás, que também é uma semente. Assim como a palavra de Deus é uma semente, o diabo também tem uma palavra que também, por sua vez, é uma semente. Mas enquanto que a palavra semente de Deus é a semente verdadeira, a semente certa, a palavra semente do diabo ou da serpente é uma semente errada. Amém? Então, essa semente de Satanás, o que é isto? É a sua palavra, é o seu ensino, que é uma perversão, que é uma hibridação da palavra de Deus. E lembre-se que o Umbanda disse que antes de se crer em uma mentira, você precisa, em primeiro lugar, recusar a verdade, recusar a palavra a semente de Deus. Mensagem Umbanda, a maneira do verdadeiro profeta. Sabe, você tem que negar a verdade antes que você possa crer em uma mentira. É isso mesmo. Eva primeiro teve que negar a palavra de Deus antes que ela pudesse aceitar a mentira de Satanás. Eles tiveram que se afastar da palavra, então. Então, a razão do irmão Umbanda ter tanto cuidado de receber somente uma palavra que fosse bíblica, que fosse escriturística, que fosse vindicada por Deus, é porque uma palavra, como eu disse, é como se fosse uma semente que você está plantando, que você está semeando. Se a palavra for verdadeira, a semente que vai ser produzida dela vai produzir vida. Mas se for uma palavra mentirosa, a semente que está nela vai produzir a morte. E as nossas mentes, como você bem sabe, o Umbanda ensinava assim, as nossas mentes elas funcionam como um útero do espírito,
onde uma semente é cultivada. Mensagem, a palavra falada da semente original. Agora, há um útero do físico e existe um útero para o espírito. Você crê nisso? Há um útero espiritual e um útero físico. E a mente é o útero para o espírito. Então, na nossa mente, no nosso coração, é onde nós vamos receber a semente verdadeira de Deus, a semente original de Deus, ou a semente errada, a semente mentirosa da serpente, do diabo. Então, a semente da serpente não tem a ver apenas com filhos do diabo, mas também tem a ver com uma palavra errada, que é uma semente, que vai engravidar o nosso útero do espírito se recebermos e deixarmos que ela fique ali, até que ela frutifique. Então, veja que é assim como a Bíblia ensinava, certo? Antes que Eva tivesse permitido que o seu útero físico fosse fecundado pela semente errada da serpente, ela deixou que a sua mente ou seu coração fosse antes fecundado por uma semente errada, essa mesma semente errada de Satanás. E você sabe que uma Bíblia ensinava que o coração é o repositório da alma. Então, o que uma Bíblia ensinava é que antes que Eva engravidasse da serpente, gerando filhos para ele, ela já engravidou o seu útero espiritual com essa mesma semente da serpente. E isso fez com que ela arrazoasse contra a palavra, fizesse com que ela duvidasse da palavra. Como a Bíblia diz, você tem que rejeitar a palavra para você receber uma outra semente no lugar dela. Então, antes que a semente natural da serpente fecundasse o útero físico de Eva, a sua semente espiritual fecundou o seu útero espiritual. É assim que a Bíblia ensinava. E isso significa que a semente da serpente, então, não tem a ver apenas com aquela espécie, ou um espermatozoide fecundando um óvulo, mas também tem a ver com a palavra errada e mentirosa plantada na mente do homem pelo diabo. Vamos ler alguma coisa que o Romana fala a respeito? Mensagem, a palavra falada da semente original. A mente é o útero para o espírito. Para quê? Para receber ou deixar sair. É assim que eles cometem adultério. Estão tomando, deixam algum Satanás, o espírito do diabo, colocar neles algo contra a palavra de Deus. Então ela cometeu adultério. Eva recebeu. Ouçam isto. A palavra semente errada, a mentira de Satanás, contra a palavra de Jeová, e o resultado foi a morte. Então aqui o Romano está dizendo que a semente do diabo, a semente da serpente, também é uma palavra. E o Romano diz que é a palavra semente errada, que é a mentira do diabo. E isso é semeado contra a palavra de Deus. E o resultado, como o Romano aqui disse, é a morte. Eva, o que foi que ela fez? Ela recebeu a semente errada. Não está falando do útero físico. Está dizendo que ela, aqui na sua mente espiritual, no seu ventre, no seu útero espiritual, ela recebeu uma semente aqui primeiro, antes de receber no físico. A semente da serpente. É a mesma semente. A mesma espécie, da mesma natureza. Ela recebeu a mesma semente. E como foi que ela fez isso? Crendo na mentira de Satanás. Agora, no ventre, Eva recebeu a palavra semente errada. Não é o ventre físico ainda, é o ventre espiritual. No seu ventre, no seu útero espiritual, ela recebeu uma semente da serpente primeiro. A semente errada, que é uma palavra errada, que é uma palavra mentirosa. Ela recebeu a palavra errada. O que foi que fez? Foi a mentira de Satanás, que disse, ela seria sábia, bem, ela poderia pertencer à grande igreja, ela seria bem vista na cidade, ora, ela seria como o resto das pessoas, certo? Exatamente o que a noiva de Jeová acreditava. Então, antes que Eva engravidasse da serpente, dando a luz a Caim, ela foi engravidada no ventre de sua alma pela semente errada do diabo. Mensagem, os sinais de sua vinda, de 62. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se manifestou e habitou entre nós. Bem aqui entre nós, a palavra de Deus, a semente falada. Ok. A palavra de Deus é uma semente. E é uma semente falada, porque Deus falou a palavra e as coisas foram feitas, criadas. A semente falada do próprio jardim do Éden, quando cada semente produzirá conforme a sua espécie. Isso mesmo. Quando Eva foi pervertida,
e escutou uma mentira do diabo e aceitou uma semente errada no ventre de sua alma. Ventre espiritual. Ela recebeu a semente da serpente na sua mente primeiro. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o Mamãe não vai falar mais uma coisa, mas eu quero só te alertar, te lembrar de uma coisa. Eva recebeu a semente da serpente, e ela gerou filhos para a serpente. É verdade. Mas você está entendendo, antes de receber essa semente no físico, ela recebeu também uma semente, palavra errada na sua mente. Agora, isso não fez de Eva uma filha do diabo. Não. Ela continuou sendo filha de Deus. Você está conseguindo entender isso? Ela era filha de Deus, mas recebeu na sua mente, no seu útero espiritual, uma semente da serpente. E isso aconteceu com Eva. E o que pode acontecer conosco? Porque nós estamos em desvantagem em relação a Eva. Porque Eva, você sabe, ela era... o seu corpo todo veio de Adão. Então Eva tinha todos os seus genes de Deus. Hoje todos nós somos filhos de Eva. Todos nós somos filhos de Eva. Nem todos são filhos de Adão. Só os filhos espirituais são filhos dele. Por isso que Adão deu a sua esposa o nome de Eva, que quer dizer mãe de todas as nações, mãe de todos os homens, de toda a raça humana. Ela foi a mãe de toda a raça humana. E a própria ciência hoje já está comprovando isto. Hoje a ciência já admite que toda a raça humana veio de uma fêmea e 2 machos. Então ela é a mãe de todos, mas Adão não. Adão não é o pai de todos. O que saiu de Adão, e o que foi gerado dele, seria apenas a descendência justa de Deus. Mas veja, como eu disse para você, nós estamos em desvantagem, porque uma vez que ela hibridou a sua genética através dos filhos, todos nós já temos isso aqui. Nós já até ministramos, até podemos tratar um pouco mais em outra ocasião. Todos nós já temos hoje os elementos da semente da serpente nas nossas carnes. Então, se na nossa carne nós já temos essa tendência de se inclinar por nosso livre-arbítrio e fazer o que não pertence a Deus, quanto mais quando recebemos uma semente da serpente no nosso útero espiritual. Mas da mesma forma como isso não fez de Eva uma filha de Satanás, isso também não vai fazer de você um filho do diabo se você veio da eleição segundo Adão. Porque você vai lá na árvore genealógica de Jesus, lá em Lucas, quando você vai lá para Adão, diz que Adão era filho de quem? De Deus. Então nós que viemos de Adão temos que ser filhos de Deus da mesma forma como o pai Adão foi. Ele é nosso pai. Amém? Mas nós temos essa mistura entre nós. Nossa carne está hibridada. Então nós temos muito mais chance de fazer as mesmas coisas que Eva fez ou piores do que ela. Piores do que ela. Ainda que isso não vai mudar nossa natureza. Nós continuaremos sendo filhos de Deus. Mas mesmo sendo filho de Deus, Eva permitiu que a semente da serpente fecundasse o seu útero espiritual. Mesmo alguém que diga ser filho de Deus, com chamado até para ministrar, ele pode se permitir que a semente errada fecunde o seu útero espiritual. E creia numa mentira ao invés da verdade. Amém. Espero que você esteja entendendo até aqui. Não queira distorcer nenhuma palavra de Deus. Apenas diga o que a Bíblia diz. É isso que a semente errada vai fazer. Ela vai distorcer. A Bíblia disse que isto, nenhuma profecia de qualquer interpretação particular. Por quê? A profecia foi dada pelos profetas, e a palavra do Senhor veio aos profetas. Eles a interpretam exatamente da maneira que foi. Portanto, não há discussão quanto a isso. Então veja que o irmão Branham ele disse que a palavra de Deus é uma semente falada. E como o diabo é um imitador de Deus, é um personificador, o diabo também tem a sua semente falada, a sua palavra falada, que é uma semente errada. Porém, o que ele fala, ou o que ele faz, é uma perversão da palavra original. Então, aceitar uma palavra errada é também aceitar uma semente da serpente no útero do espírito. Isso, como eu disse, não tornou Eva descendente da serpente, mas isso permitiu para que ela arrazoasse contra a palavra. Foi por isso que o Umbanda disse que é possível que às vezes filhos de Deus, ainda que bons, certo? Eles possam aí defender uma coisa errada. É uma mensagem do Umbanda, eu li várias vezes, eu quero ler novamente. Provando sua palavra. Sabe, há uma escritura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5:21, onde está escrito: examinai tudo e retende o bem. Quando qualquer coisa é examinada, isso será provado, será o correto ou errado. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado. Ou seja, se alguma coisa não está bem,
Você, como filho de Deus, deve investigar isso. Isso é um dever seu como filho de Deus, como um eleito de Deus. A irmã Brana vai dizer mais, até se encontrar o que é o correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela disse, retende, guarde isso. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Em outras palavras, retenha firme para que não escape. Ou seja, não rejeite isso de forma alguma. De forma alguma. Retende o bem, depois de ser provado estar correto. E qualquer coisa que for provada não estar correta, então solte isso o mais rápido que puder. Por que isso? Porque é uma semente errada, é a semente da serpente. É a palavra falada, a semente falada do diabo. Que quer fecundar o teu útero, exatamente como fez com Eva. Solte isso o mais rápido que puder, afaste disso, nunca retenha o que é errado. Agora, a questão aqui que nos importa. Agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. Pessoas boas, filhos de Deus, são da eleição, mas podem reter a semente da serpente em seu útero espiritual. Plantando, permitindo que uma semente errada seja plantada. Então isso acontece quando se aceita essa semente errada do diabo, como eu disse, no útero da sua alma, porque uma banda chega a dizer que na alma de Eva ela recebeu aquela semente da serpente. Então veja que antes que Eva engravidasse a serpente, o seu útero espiritual foi engravidado com aquela semente palavra errada do diabo. Da mesma maneira que antes que Maria engravidasse o Espírito Santo, seu útero espiritual foi fecundado com a palavra correta de Deus. Assim explica o Nombrana. A palavra falada da semente original. Adão veio até a sua esposa e ela estava grávida da semente errada. Essa semente morreu. José veio até a sua e ela estava grávida. Agora, o que causou a gravidez diferente foi porque a esposa daquele Adão duvidou da palavra. Ela aceitou a semente errada da serpente que foi plantada no seu útero espiritual. Isso está certo? A noiva de José creu na palavra. Essa é a diferença. Então o que é isso? É a palavra. Aquela preciosa palavra, é isso. Ela é uma semente. E ela vai frutificar conforme a sua espécie. O mundo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia! Aí está minha posição, bem aí, que todas as denominações e tudo mais caiam, façam o que quiserem. Nessa palavra eu estou. Então, nós podemos ver que a semente errada plantada na mente de Eva fez ela arrazoar, como eu disse, contra a semente original de Deus, ainda que ela concordasse aí, diz uma banda, 98% com tudo que Deus disse. Houve só 1 ou 2% ali que Eva achou por bem arrazoar. E é exatamente isso que a semente errada, uma vez plantada na mente de um filho de Deus, vai fazer. É isso que a semente errada plantada nas igrejas e tabernáculos fazem hoje. Faz o povo concordar com 98% da palavra, apenas 1 ou 2% que eles discutem. Mas eles concordam com quase todo o resto. Vamos lá, o segundo selo. Agora, o natural, a primeira noiva da raça humana, antes de seu esposo vir a ela caiu da graça ao dar ouvidos à mentira de Satanás. Depois de Deus tê-la fortificado atrás de sua palavra, se tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Agora, isso no natural, note, a mulher natural. E qual foi a maldição, a verdadeira maldição por sair detrás da palavra de Deus? Agora lembre-se, ela creu em cerca de 98% dela. Mas só se tem de abrir mão de uma coisa. Só basta abrir mão de uma coisinha para que você permita então que a semente errada da serpente levede a massa, levede tudo mais. Ela creu em grande parte da palavra. Certamente, ela a falou e Satanás admitiu que estava certo. Se ele conseguir encurralar você, é só isso que ele quer. Está vendo? A única coisa que você tem de fazer é dar uma viradinha na bala assim e ela errará o alvo. Está vendo? Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela, mas ainda assim errou o alvo. Agora, e os resultados? Porque ela deixou a palavra por um pouquinho de razão. Bem, diz agora, e as mulheres? Ou por que o irmão quer falar acerca de algo assim? Isso não tem nada a ver com doutrina, nada a ver com a palavra, mas qualquer dessas coisinhas, qual é a diferença se é evidência inicial? Há algo nisto, diz o Nombrana. Isso tem de ser endireitado.
Nós temos presumido a respeito dela no decorrer das 7 eras da igreja, quase. Mas chegou a hora quando Deus a está falando. E Ele não só a está falando, mas a está mostrando, a está vindicando, a está provando. Isso mesmo. Se Ele não faz isso, então não é Deus. Simplesmente isso. Deus sustenta a sua palavra. Então, antes que Eva cometesse aquele adultério contra o seu marido, houve um outro adultério que ela cometeu, que foi o adultério espiritual, quando ela aceitou a palavra diferente daquela que Deus lhe havia dado. É assim que o Mammon ensinava. Voltamos lá para o sermão, a palavra falada. É assim que o adultério é cometido espiritualmente, quando você sabe melhor pela palavra de Deus, pelo intercurso da mente. Essa palavra que o Mammon usou aqui no inglês, intercourse, que tem a ver com relação sexual. Então é como se tivesse havido uma fecundação, como uma relação sexual na mente de Eva. E uma semente ali foi fecundada. Aceita uma mentira do diabo contra a palavra de Deus. Isso é exatamente o que Eva fez. Com uma relação espiritual, em primeiro lugar, que veio por crer na mentira de Satanás pelo útero de sua mente, que poluiu a sua alma, decretou a morte na alma. Depois ocorreu o ato natural. É isso. Primeiro o espiritual, depois o físico. E essa é a única maneira de uma mulher alguma vez poder cometer adultério contra o seu marido, que é primeiro deixar algum homem convencê-la a isso e depois receber um outro homem que não seja o seu marido. Então ela cometeu adultério. E quando a noiva de Jesus Cristo permite credos manufaturados e dogmas assumir o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. A semente da serpente fecundando aí a mente, o útero do espírito. Porque ela aceitou em seu útero espiritual uma falsa semente, uma semente errada. Na verdade, a noiva de Cristo não faz isto. O Mammon aqui está se referindo àqueles que se identificam como sendo a noiva, por crer na mensagem, contudo ela aceita aí um dogma carnal no lugar da doutrina apostólica. Ela aceitou uma semente errada que arrasou contra a palavra. Então, quando você vê um profeta vindicado, ensinando, por exemplo, que Deus é o Pai de Jesus Cristo, que Deus não é um como o seu dedo é um, que ele diz que o corpo não é a deidade, mas que a deidade habitava no corpo, ou seja, que o filho não era a deidade, mas a deidade estava naquele filho, de que Deus entrou no seu filho somente ali no Rio Jordão, né? O pai não habitava naquele menino de 12 anos, quando estava lá no templo, foi quando o Senhor o batizou no Jordão. E quando ele fala que esse mesmo Espírito de Assunção, que é Deus mesmo, Elohim, sai deste corpo lá no jardim do Getsemane. E quando você vê os Mammon ensinando essas coisas, e quando nós apenas replicamos, repetimos isso, e alguém ouve isso e arrasou, não foi isso que o Mammon disse, ou essa tradução está errada, ou você está deturpando, você está descontextualizando. Quando alguém usa qualquer tipo de arrazoamento, ele permitiu a semente da serpente, a semente errada da serpente, do diabo, fecundar o seu útero espiritual. Porque é isso que ele está fazendo. Ele até pode concordar com todo o resto. Pode concordar com a própria doutrina do ensino da semente da serpente, a descendência da serpente, pode concordar com o batismo, com um monte de coisa. Mas é isso que o Mammon disse. Concordo 98% da palavra. Mas é aquele porcentinho que eles deixam de fora. É isso aqui que vai fazer com que todo mais seja inválido. Porque tudo mais perde o sentido. Né? O Mammon disse que uma palavra fora do lugar é o reino de Satanás. É por isso que o Mammon disse que você precisa ter o ensino certo para você poder receber o batismo do Espírito Santo, que é o selo de Deus para o crente. Então, se alguém não receber o selo de Deus, só restará receber o selo de Satanás, que nós sabemos que é o quê? A marca da besta, que é a incredulidade. Já estudamos sobre isso. Eva aceitou a mentira do diabo como uma verdade no lugar da palavra de Deus. Vamos lá para o livro das Eras. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse, alcancei do Senhor um varão. Agora, você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor um varão. Veja, uma vez que ela for enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo o que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Uma boa semente só pode produzir um bom fruto, e a má semente só pode produzir mau fruto. Agora, cada semente, embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento, umidade, a luz do sol, poderá produzir segundo a sua própria espécie. Porém, observe a história da linhagem de Caim, observe a história da linhagem de Sete, apenas uma diferença entre elas, a semente original.
Nada mais. Se você examinar bem e atentamente esta declaração de Eva, você notará que ela tinha mais entendimento do que a maioria se dá conta. Ela não atribuiu o filho a Satanás, pois isso teria feito dele igual a Deus. Somente Deus podia criar a célula ovo no ventre de Maria. Satanás não podia fazer isso. E Eva sabia disso. Satanás só pode perverter. Assim, ele a enganou com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram exatamente através do mesmo processo. Mas os filhos eram diferentes, porque eram uma semente de sementes diferentes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. Exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Se você pensa que isso é um exagero, leia todo o capítulo 13 de 2 Timóteo, os 5 primeiros versículos do capítulo 4, 2 Timóteo 4, 1, 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, a amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a igreja deixou-se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Não há nenhuma força nela. Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante que a igreja moveu-se em direção à forma e cerimônia, em direção ao sacerdócio, organizando os ministros de um grupo que decidia a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada no espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Eles semearam programas e, portanto, colheram programa. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. Então, veja, meus queridos, é a semente errada da serpente que põe em dúvida a palavra de Deus, fazendo com que muitos arrasou então contra ela. Também é essa mesma semente aí que, uma vez semeada, vai provocar contenda, semear contenda e divisão entre os irmãos. É a semente da serpente, na forma da palavra errada, falada de Satanás, que vai fazer isto. Então, quando nós entendermos que a mentira do diabo é como uma semente que é gerada, uma semente errada que é plantada no útero do espírito, vai ficar então mais fácil de você aceitar que a semente da serpente, como eu disse, não se resume apenas naquela descendência ímpia, né, de Caim, mas também se refere a todas as igrejas e tabernáculos que aceitaram aí uma semente errada no lugar da palavra de Deus. Todos eles são, na verdade, também semente da serpente. Vamos de volta para o livro das Eras. Uma noite, enquanto eu estava buscando o Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu uma mensagem. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. É isso que a semente e a palavra de Deus faz. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra de Deus vivo. As denominações que é a semente errada, aí. Semente da serpente. As denominações é isto. As denominações, a semente errada, não pode produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra.
esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. É por isso que todas as denominações falham em tornar Deus conhecido para o povo, uma vez que elas substituíram a sua palavra por suas próprias teologias, seus próprios dogmas, seus próprios credos, o qual, como você já está entendendo, é a semente errada aí da serpente sendo plantada entre os irmãos. Mensagem deixando escapar a pressão. Não é de admirar que as coisas não possam acontecer, não é à toa que estamos tentando edificar um avivamento pentecostal, não é à toa que falhamos ao fazer as coisas que estamos fazendo. Ora, irmão, estamos plantando a semente errada. Aí que está. Esse é o problema com muitas igrejas e tabernáculos. Estão plantando a semente errada. Estamos semeando o que as nossas organizações acreditam, o que nossos credos nos ensinam. Billy Graham poderia cruzar o país 1000 vezes, Oral Roberts e Jack Shuler e todos os demais. Nunca vai adiantar nada até que voltemos para Deus, para a semente original, a palavra original. Foi por isso que o Mambana disse que Satanás hoje está cultivando também o seu próprio Éden. Não é assim que ele chamava? O Éden de Satanás. Com essa semente errada dele, a semente da serpente. A mesma que ele cultivou lá com Eva, no físico e também no espiritual. É a mesma semente da serpente que ele está tentando fazer hoje com o seu Éden. Mensagem o Éden de Satanás. E a última chamada está saindo para pegar a noiva antes que ela entre nisso. Pois uma vez que ela recebesse a marca da besta e condenada, nunca mais sairá dela. Esta é a razão que é dito, saia do meio deles, povo meu, antes que isto entre nele. Veja, saí do meio deles e separai-vos. Agora, ódio e morte, e separação eterna de Deus, neste Éden, luxúria, sujeira, perversão, como? Por semear a semente errada. E o Mambana disse que aqueles que não conseguem concordar com as Escrituras é porque, além de terem recebido aí a semeadura errada ou com a semente errada, eles estão sendo ungidos também com o espírito errado. Mensagem que queríamos ver a Jesus, de 57. Se algum espírito não segue a Escritura, é um espírito errado. Isso mesmo. Se ele vai além desta Bíblia, é um espírito errado. Se ele não entender isso, é um espírito errado. Veja, se o diabo não puder impedir você de ver a verdade, ele empurrará você aos extremos com isso. Entende? Esse é o seu negócio. Se ele sair para algo fantástico, ele impedirá você de ver isso de qualquer modo, mas fique bem em frente ao Calvário. Isso sempre virá de volta a palavra cada vez. É a palavra. Então, toda semente possui um espírito. Você está entendendo isso? Há um espírito por trás de cada semente. Então, a semente errada está sendo conduzida aí para um espírito errado, o qual é um espírito religioso também. Vamos voltar lá para o livro das eras. Assim, nesse exato momento, estamos em completo cumprimento de Mateus 24:24, que, se possível, for, enganariam até os escolhidos. E quem é que tentará enganar até os escolhidos? Ora, o espírito do anticristo, nos falsos ungidos desse último dia. Esses falsos já têm vindo em nome de Jesus, alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos messias ungidos. Eles alegam que são profetas, porém, eles são um com a palavra? Nunca. Eles têm acrescentado a ela ou tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles, manifestando-se em dons, porém, como Balaão, todos eles têm seus programas, fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou se desviam dela, com medo que uma controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Todavia, eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas. Judas foi um apóstolo, sim, chamado por Deus, com um ministério conferido por Cristo, é isto. Mas porque são semente errada, aí é que está. São semente errada. E tem uma semente errada. Eva não era uma semente errada, ela só tinha uma semente errada. Então ela tinha uma chance ainda de ser salva, como cremos que ela foi. Então, mas porque são semente errada, consequentemente tem o espírito errado motivando a eles. Religiosos? Oh, que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo, no vestir, são exemplo de tudo. São religiosos, mas fazem isso por religiosidade. Já estudamos isso, sim? Você não faz a coisa correta por religião, mas faz porque o Espírito te leva a fazer isso. Mas ele disse, olha, um religioso pode fazer a mesma coisa que um cristão. Pode atuar como cristão, pode falar e agir, se vestir como cristão. Porém, aqui diz, isto é laudicense, não é de Cristo.
Porque buscam grandes multidões, grandes programas, sinais sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam o advento do mensageiro profeta. Aí que está. Negam um precursor, né? Embora em poder e sinais e verdadeira revelação ele supere todos eles. Ah, sim, este falso espírito que no último dia é tão próximo do real pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. Porque no resto está tudo igualzinho. Não são, a diferença é de um fio de navalha. Então, mas é na palavra. É na semente palavra que você vê a diferença. E toda vez que é apanhado sendo antipalavra, ele recorre ao único argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultados. Não é verdade? Então temos que ser de Deus. É como estudamos, acho que foi domingo passado, sim? Alguns estão na vontade permissiva de Deus, mas ainda assim os sinais estão ali. E os sinais acontecem, eles tomam isso, olha, se os sinais estão aqui, estamos vendo sinais de curas, os demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, então isso quer dizer que estamos no caminho certo, estamos com a doutrina correta. Então, Mamãe disse, eles pegam isto e é uma semente errada que faz eles arrazoarem dessa forma. Eles dizem, nós temos todos os sinais, nós estamos na vontade perfeita de Deus. Por que isso? Porque uma semente errada, né, foi plantada ali. E a semente errada e a semente verdadeira, elas sempre andaram juntas. Todo avivamento produz gêmeos. Amém? Deixa eu ler algo aqui agora que o irmão Oliveira falou na sua série A Semente de Discrepância, número 41, que ele pregou lá em 96. Caim foi gerado pelo portador da semente errada, um animal. E aquele portador de semente errada contou a mentira em Gênesis 3. Não morrerás, mas viverás. E também em 2 Coríntios vemos que quem eles eram? Ministros de Satanás. A semente errada. E assim diz, e o Umbanda diz, e assim é em cada era. Lembre-se dos gêmeos, 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 gêmeos e gêmeos. E você nunca pode falar da verdade sem a mentira. A mentira sempre está junto. Onde a palavra é pregada, tem alguém pregando a mentira junto com ela. Você não pode falar do bem sem o mal. Está sempre junto, lado a lado, gêmeos. Você não pode falar do justo sem a injustiça também estar ali. Você não pode fazer isso. Você não pode falar sobre graça sem a desgraça. Você não pode falar sobre harmonia sem a desarmonia também não estar ali para criar desarmonia. Você simplesmente não pode fazer isso. É negativo e positivo por toda a parte da criação de Deus. E isso está bem na igreja. E está bem nos seres humanos. E está bem na palavra de Deus. Ou seja, onde a palavra é pregada. Então, a única maneira aí de nós aceitarmos a verdade é rejeitar a palavra errada, que foi semeada aí a nós no lugar dela. Lembre-se que Satanás nem sequer possui uma palavra própria. O diabo não tem uma palavra própria. Tudo que o diabo apresenta para você é uma perversão da palavra da semente original de Deus. Olha lá, outro sermão do Oliveira aqui. A palavra falada B, número 8. É uma segunda série com essa mensagem, né? Porque o irmão pegou 2 sermões com esse mesmo título, né? Então agora ele pega o segundo sermão, e tem uma série em cima desse segundo sermão. Isso foi lá em 93. O Oliveira vai dizer aqui. Agora, vamos deixar isso claro. Se você tem tuberculose, ela se manifesta. E isso é problema seu. Você deve se livrar da sua tuberculose. Então, se você tem uma palavra errada, o que vai acontecer? O que você tem que fazer diante de uma doutrina errada, um ensino errado? O que você faz? Que é um espírito errado também. É uma semente errada. O que vai acontecer? Você vai se livrar da sua palavra errada. E se você se livrar da sua palavra errada, então você voltará para a palavra original. Porque não há 2 palavras, há apenas uma palavra real. E essa é a palavra de Deus. Satanás sequer tem uma palavra própria. Satanás nem tem um ensino próprio. Tudo que ele tem é uma perversão do original. Então, já para nós concluirmos aqui nossa breve palestra, nós sabemos hoje que existem milhões de pessoas, de crentes, que se dizem crer nessa mensagem, mas na verdade são poucos em número que realmente aí aceitam ou recebem a mensagem ou levam esta mensagem sempre de volta para a Bíblia, conferindo o que a Bíblia diz. As palavras do homem, elas vão falhar, as doutrinas deles vão falhar, mas nós não estamos nos alimentando de palavras de homem, da semente de uma palavra errada. Nós estamos alimentando da palavra semente de Deus. Então, todo ensino que não é bíblico, que não é escriturístico, tem que ser deixado de lado.
Para você não se permitir que a tua mente seja fecundada e o teu útero espiritual seja fecundado com uma semente errada. Porque você já viu, isso vai fazer você arrazoar, isso vai fazer você pensar que está certo quando você está errado. Explicando o ministério, vamos apenas examinar novamente. Se isso não é bíblico, então deixe isso de lado. Se alguma vez disse qualquer coisa na sua presença, como uma doutrina ou um ensino que não esteja na Bíblia, esqueça isso, porque não está certo. E se algum anjo, não interessa o quão real ele pareça, ou quão inspirado ele seja, se ele fala contrário à palavra de Deus, deixe isso de lado. Ele não é de Deus. Gálatas 1,8 disse, ainda que um anjo do céu vos anuncie qualquer outra doutrina além dessa que já foi ensinada, que seja anátema. Não aceitamos nada a não ser o que Deus disse. Então, há muita coisa aí sendo ensinada nos tabernáculos, por muitos ministros, mas que não tem a ver com o que o Umbanda disse. E muito menos com uma Bíblia. Então, o que é isso, irmão Jorge? Estou dizendo para você, estou tentando te dizer o tempo todo. É a semente da serpente. É a semente errada de Satanás sendo semeada aí por esses ministros. Mensagem Jeová Jiré 56. E a Bíblia diz que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias e que quase enganariam até os escolhidos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso certo na palavra de Deus. Não saia daí. Há um monte de coisas hoje que estão acontecendo e que não estão vindo dessa palavra. Deixe isso só. Fique com a Bíblia. Porque a Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível. Então, o Umbanda ele disse que você deve se afastar de qualquer coisa que nos seja apresentado e que não está na Bíblia. Amém? Vida escondida em Cristo. Eu sou um fundamentalista. Tudo deve ser, tudo deve vir da Escritura. Eu não diria que eu não creria, mas eu não entenderia isso corretamente se não viesse da Escritura. E se em qualquer momento, durante o tempo da parte fenomenal dos cultos de cura, se qualquer pessoa, qualquer que seja que você pertença, aqui igreja, se você alguma vez viu qualquer coisa que seja questionada, que fazemos aqui, e isso não estiver na Escritura, bem, então venha até mim, porque eu certamente quero permanecer neste livro. Porque este é o fundamento, a palavra de Deus, a semente original. E toda a Escritura e todas as operações do Espírito Santo devem vir da Bíblia. Então eu creio nisso. Agora, ele poderia fazer algo que não estivesse na Bíblia. Isso ainda seria Deus, mas eu compreenderei melhor se vier direto da Bíblia. Eu, de certo modo, gosto assim, porque eu sei que está certo, então. Sim, uma nuvem formada por 7 anjos, né? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que tem 7 anjos lá na Bíblia formando? Ele pode fazer uma coisa que a Bíblia não mostra, mas se é de Deus eu vou crer. Eu ainda vou preferir dar mais atenção à palavra de Deus do que qualquer sinal. É isso que ele quer dizer. Coloque a palavra à frente, depois os sinais acompanharão. Perguntas e respostas número 2. A única coisa que você pode colocar a sua confiança é no assim diz o Senhor da Bíblia. Agora, igreja, exatamente onde eu tentei manter vocês, meus filhos. E se algo acontecer a mim e Deus me tirar dessa terra, nunca fale. Lembre-se disso com todo o seu coração. Fique com essa palavra. Não deixe essa palavra, não deixe uma semente errada fecundar o útero do teu espírito. Qualquer coisa contrária a ela, deixe isso de lado, não importa o que seja. Não importa o quão convincente seja. Ou quão convincente tenha sido o ministro que te entregou essa semente. Então você sabe que está certo. Então, veja, a semente errada, ela vai produzir, obviamente, resultados errados, o tempo todo. Porque a semente, toda semente é uma transportadora de vida. Ainda que seja uma semente errada, ela não vai exatamente transportar vida, ela vai transportar morte. Então, alguém pode aí demonstrar até algum zelo por Deus com essa semente errada, mas a menos que o seu útero espiritual esteja sendo fecundado com a semente errada, o zelo dele vai ser um zelo sem entendimento. Como que Paulo disse, vamos lá, Romanos 10, versos 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E a mesma coisa hoje. Muitos têm zelo até, não por Deus exatamente, pela palavra, mas por tradições, que são cridas e ensinadas no lugar da palavra de Deus. Tem mais zelo por isso do que pela sua palavra. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça,
não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, quando você apresenta a verdade para eles pela Bíblia, ou por um profeta vindicado pelo que ele ensinou, e eles decidem rejeitar isso, só para conservar o seu próprio pensamento, então eles morrem a partir disso. É isso que Mammon ensinava. Eles aceitaram uma semente errada. A semente da serpente aí que fecundou o seu útero espiritual. Então eles até podem estar bem aí enquanto ignoravam isso, mas a partir do momento em que a palavra vindicada é trazida a eles, a mensagem desse dia é trazida a eles, e eles rejeitam isto, no minuto que eles rejeitam isso, eles morrem. Porque eles voluntariamente rejeitaram a palavra de Deus. Então alguém até pode dizer que crê na mensagem, mas se a sua vida e a sua confissão de fé não concordar com a palavra, há um espírito errado aí por trás disso. O Deus imutável operando de uma maneira inesperável. Se você alega ter tido o Espírito Santo e tido a experiência e depois sua vida não concorda com a palavra de Deus, então você tem o espírito errado. É o que temos estudado nessas últimas semanas. Sim, você tem que realmente viver, a tua vida tem que ser um reflexo do que você diz crer. Mensagem não sabeis? Se o Espírito Santo em você faz você falar em línguas, olha lá para trás e não concorda com o resto da palavra, então é um espírito errado aí, vê? Isso tem que vir de dentro, que é a palavra desde o princípio, no princípio da criação de Deus, quando Deus começou a criar e trazê-la à existência. Veja, você começou lá atrás com uma semente e trabalhou até onde você está agora, então você estava em Cristo. Então, quando Cristo morreu, ele morreu para redimir a todos vocês, e você faz parte desta palavra. Como no mundo você pode, sendo parte dessa palavra, discordar dessa palavra, discordar com o resto dela ou com qualquer parte dessa palavra? Se você é semente de Deus, como é que você vai discutir com essa semente? Como é que você vai produzir uma coisa contrária a essa semente? Então veja, nós somos parte dessa palavra porque nós fomos gerados por essa palavra. Amém? É aquela escritura que todos conhecem lá, 1 de Pedro 1:23. Sendo novo gerados, não por uma semente corruptível, quer dizer que há uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É isso. Então o que é a semente incorruptível? É a palavra falada do diabo. É a semente, palavra da serpente. É uma semente, uma palavra corruptível. Ou somos gerados por essa semente, ou falamos coisas dessa semente, ou falamos da semente de Deus, da palavra de Deus. Jesus ele disse que o semeador ele veio, o bom semeador ele veio, ele plantou a semente de Deus. E essa semente, ela somente vai produzir uma vida de acordo com aquela lei de reprodução que está estabelecida lá desde Gênesis. Cada semente produzirá conforme a sua espécie. E o que vai fazer com que esta semente frutifique é a própria vida dessa semente que está nele. Então, se temos a vida de Cristo em nós, através da sua palavra falada, vamos frutificar para Cristo. Agora, ainda que alguém se diga ser de Cristo, e eu não duvido que seja, mas se ele permitir por um breve instante, como Eva permitiu, sua mente ser fecundada por uma palavra, uma semente errada, ela não vai frutificar para o Espírito Santo. Não vai frutificar para Deus. Então, que Deus ajude a todos nós. Que Deus esteja com a sua igreja para revelar realmente a sua palavra. Para que nós não apenas sejamos pessoas boas, como disse irmão Branham, há pessoas que são adoráveis, pessoas boas, mas que retêm o errado achando ser verdade. Que não sejamos assim. Que possamos semear a palavra de Deus para que no tempo oportuno, se não desfalecermos, que possamos colher os frutos disso. Porque se semeamos a semente errada, vamos colher o erro também. Vamos semear e vamos colher e vamos frutificar da forma como Deus não queria. E estaremos andando em sua vontade permissiva. Que Deus ajude a sua igreja, que Deus ajude a noiva de Cristo aqui, a não apenas levar essa semente perfeita, essa semente real, mas ser e atuar como a semente real. Amém? Então essa semente da serpente não é apenas esses filhos, a descendência ímpia de Caim. Hoje eu queria trazer isso para você. E é um pouco mais do que isso. A semente da serpente é um pouco mais do que isso. E ela está em todas as gerações. Ela produz gêmeos, está em toda parte. Onde a semente verdadeira é pregada, a semente errada também está aí. Que possamos ser como aquele bom semeador, plantando a semente certa. Amém? E se identificamos a errada pela palavra, a própria palavra identifica, que saibamos rechaçar isso e ficar com o verdadeiro.
Amém, meus queridos. Essa é a mensagem simples que eu queria trazer para você. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, te damos graças, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui, meditando nessas coisas, na Tua Palavra. Hoje entendendo um pouquinho mais, Senhor, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E como disse o Teu profeta, Satanás abomina esses dois livros, o de Apocalipse e o de Gênesis. Porque o livro de Gênesis, uma vez muito bem compreendido, nos ajuda a entender o que está se passando agora. E hoje entendemos mais uma vez, Senhor, o que aconteceu lá no jardim. Que não foi apenas um útero natural, físico, uma mulher que foi fecundada por uma semente. Sua mente também foi fecundada por uma semente errada. E isso fez com que ela atuasse errado, ainda que ela fosse tua filha. Senhor, isso pode acontecer de novo hoje? Pode isso estar acontecendo em nosso meio? Senhor, se nós permitirmos uma semente errada ser fecundada em nosso útero do Espírito, Senhor, que nós possamos rechaçar isso imediatamente, para que nós possamos frutificar de fato para Ti, Senhor. Que Tu possa ajudar, Senhor, não apenas a nós que estamos aqui estudando, mas outras vidas que também vão vir, ou talvez igrejas inteiras, tabernáculos inteiros, Senhor. Talvez há muitos filhos Teus ali, e tenha a oportunidade de receber a Tua palavra. E Teu profeta disse, não podemos aceitar a verdade, não podemos dar crédito à palavra quando aceitamos uma mentira em seu lugar. Então, Senhor, se há filhos Teus ali, que Tu leve esta semente verdadeira, porque a semente falsa, ela não se mantém diante da verdadeira. Ela não pode continuar enganando. Se possível, enganaria, mas não é possível. Então, Senhor, ajude a eles assim como Tu ajudou a nós. Que Tu esteja com a Tua igreja, que Tu esteja com a Tua noiva, que ela pode ser aquela árvore noiva frutificando conforme a semente original, dando os frutos segundo a sua estação. Esse é o tempo do fim, Senhor. Estamos vivendo os tempos conforme está profetizado, e até quando isso se consumar, quando todas as Tuas escrituras se consumarem, porque sabemos que Tu está guardando a Tua palavra, velando para se cumprir, que até lá, Senhor, que possamos ser uma boa semente, e que possamos semear a boa semente, para que no tempo oportuno possamos colher tudo isto. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Senhor, graças a Deus. Senhor, graças a Deus. Senhor, graças a Deus.